Deixa eu te perguntar no olho. Quando você pensa na Bahia, você pensa num prato ou você pensa num mapa? Porque a cozinha baiana não nasce numa panela, ela nasce num porto. Salvador é fundada em 29 de março de 1549, com Tomé de Souza, e vira a primeira capital do Brasil colonial. E capital aqui não é título bonito, é onde o poder senta, onde o imposto passa, onde o navio encosta, onde a vida é organizada e, portanto, onde a comida vira sistema. Salvador vai continuar como capital até 1763, pois depois disso a sede vai para o Rio de Janeiro. Só que aí o estrago e o legado já foram feitos. Agora vamos olhar a geografia. A cidade fica numa península. Ali tem uma separação da Baía de Todos os Santos do Atlântico. E isso é uma bênção logística. Porto protegido, circulação fácil e entrada e saída constante. E tudo ao redor dessa baía, o recôncavo baiano, vira zona de produção. Cana, mandioca, fumo. O açúcar que a gente falou no episódio do Nordeste, aqui ganha um modo hard. Plantação, engenho e exploração rodando ali em volta de Salvador. Como se a cidade fosse um hub central. E tem um dado que muda muito o peso dessa conversa. Já na segunda metade do século XVI, Salvador já aparece como um dos grandes mercados de pessoas escravizadas. Isso significa que a Bahia não foi só cenário, ela foi engrenagem. E muita coisa do que se chama de tradição nasceu dessa engrenagem. Por isso a culinária baiana tem duas caras ao mesmo tempo. Uma cozinha do recôncavo, rural, de engenho, de panelão grande, e uma cozinha urbana, portuária, de rua, de mercado, de tabuleiros. Cidade alta administrando e a cidade baixa recebendo peixes, farinha, gente. Então quando se come na Bahia, também se come essa topografia social. E aí a pergunta fica mais íntima. Qual prato baiano você ama profundamente e nunca parou para pensar de onde veio a logística dele? Porque quando você entende a rota, o prato tem um peso diferente. A Bahia não inventou o sabor do nada. Ela organizou o encontro, organizou a circulação. E quando você junta porto, capital e recôncavo, você cria uma culinária saborosíssima. Mas não é só gostosa, é história, é política, é cultura e é inevitável. Tá, mas se o Salvador era o painel de controle, quais eram as mãos que operavam ele? Quem estava dentro da cozinha no dia a dia? Quando você pensa na Bahia, você imagina logo Salvador. Mas se eu te dissesse que a Bahia colonial não era uma cidade, era um sistema logístico inteiro, um hub com várias rotas de abastecimento diferentes. Salvador nasce em 1549 como capital do Brasil colonial. Beleza. Só que capital não vive de discurso. Capital vive de comida. E a comida de Salvador vinha principalmente do recôncavo baiano. O anel de terras em volta da Baía de Todos os Santos. A região que a coroa coloniza de forma sistemática logo no início da colonização. Porque era o lugar perfeito para fazer a rapa do império. Cana, mandioca, fumo, fruta, tudinho ali perto do porto. Pensa como um jogo. Salvador é a cidade principal. O recôncavo é o mapa de coleta. Sem esse mapa, a cidade simplesmente não sobe de nível. E ali se montam roças, engenhos, fornalhas, não só plantação de cana. É uma máquina que precisa rodar todo dia. Isso em escala, alimentando trabalho forçado, exportação e a própria cidade. E é aqui que a cozinha baiana começa a ganhar uma assinatura que parece simples, mas é pura tecnologia social. Comida de panela grande, mais comida que viaja bem, mais comida que sustenta. E o item mais importante desse inventário não é a carne nobre, é a farinha. Farinha de mandioca vira o carboidrato padrão porque ela resolve praticamente tudo. Ela dura, não estraga fácil, pode virar pirão, pode engrossar caldos, pode acompanhar peixes, carne seca, miúdos. É o combustível barato que mantém o sistema girando e funcionando. A mandioca já era saber indígena. No recôncavo, ela vira logística colonial. A Baía de Todos os Santos também entra como personagem. Peixe, marisco, camarão, sal, rota de canoas. É comida que chega rápido na cidade e encaixa na mesma lógica de panelas. Moquecas, caldos, ensopados, pirões. A proteína muda de acordo com o dia, mas a estrutura do prato continua a mesma. E repara como isso já molda o DNA da Bahia. Um pé fica na terra, com mandioca, a roça, o engenho, e o outro pé fica no mar, com peixes, mariscos e o comércio. Quando mais tarde o dendê e a culinária africana como um todo ganham mais força, elas não caem no esquecimento. Elas já caem num sistema já pronto para absorver e transformar. Então guarda essa ideia, Bahia não é só Salvador. É Salvador, Recôncavo e Baía de Todos os Santos.
E na próxima parte a gente entra num detalhe que muda o jogo. Como essa comida vira rua, mercado e identidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se o acarajé não fosse só um salgado famoso, mas uma carteira de trabalho, um altar portátil e uma estratégia de sobrevivência? Isso tudo ao mesmo tempo. Na Bahia, o que importa é o ponto de virada prático. Como essa comida saiu do espaço doméstico e virou um espaço de rua, se inserindo na comida, principalmente pelas mãos de mulheres africanas em Salvador. No século XIX, Salvador já era uma cidade enorme onde boa parte da economia já acontecia na rua. Existia o que era chamado de sistema de ganho. Pessoas escravizadas e também mulheres negras e libertas circulavam vendendo coisas, prestando serviços e carregando mercadorias, e muitas delas dominavam o comércio de comida. Essas mulheres ficaram conhecidas como ganhadeiras. E pensa no peso disso. Você vive numa cidade que tenta controlar o seu corpo e sua fé. Mas você encontra uma fresta de autonomia justamente ali, no que você sabe fazer e no que a cidade precisa comprar. E é aí que entra o tabuleiro. O tabuleiro não é só um balcão improvisado. Ele é infraestrutura, ele é logística. Ele é basicamente o equivalente ancestral do food truck. Só que aqui uma grande diferença. A tendência não é ficar gourmet, é sobrevivência. Você prepara, transporta, vende, negocia, administra o risco. A rua vira cozinha, a rua vira um mercado, ela vira um palco. E é nessa dinâmica que a comida de santo começa a ganhar um corpo. O corpo do cotidiano. O acarajé, por exemplo, ele não é só feijão fradinho e dendê. Ele carrega um sistema inteiro, técnica, tempo, ritual, rede social, clientela, ponto fixo, reputação. A comida vira identidade profissional, vira o símbolo da cidade, vira economia feminina preta girando em plena luz do dia. E aqui tem um detalhe que parece pequeno, mas é gigantesco. Em 14 de janeiro de 2005, o IPHAN registrou oficialmente o Ofício das Baianas de Acarajé como patrimônio cultural imaterial do Brasil. O registro lá no Livro dos Saberes. Ou seja, o Estado brasileiro, tarde para um cacete, reconheceu que isso não é folclore, é trabalho, é conhecimento, é história viva. Então quando você vê uma baiana ali no tabuleiro, você não olha só como um personagem turístico, você olha como ela realmente é, uma herdeira de uma tecnologia social que atravessou escravidão, perseguição religiosa, racismo estrutural e no fim ficou de pé. E agora vem a pergunta perigosa. Quem tentou controlar a comida e por quê? E se eu disser que na Bahia, a mesma comida que hoje é tratada como cartão postal já foi prova de crime? Até a década de 1970, na Bahia, os terreiros eram praticamente tratados como casos de polícia. Em vez de liberdade religiosa, havia controle. Para realizar rituais, muita gente precisava lidar com autorização e vigilância constante de autoridades, como se a própria fé dele fosse um evento clandestino. Então, se a fé era policiada, a comida associada a essa fé também virava alvo, seja direta ou indiretamente. Essa chave vira oficialmente quando um decreto do governo baiano, em 15 de janeiro de 1976, revoga a licença policial para esses cultos afro-brasileiros. E assim, traduzindo isso é muito recente, década de 70. Agora segura essa virada de roteiro. Quando o Estado começa a finalmente aceitar algo que ele perseguiu e esmagou durante séculos, ele faz do jeito dele. Ou seja, com carimbo, registro e placa na parede. No começo de 1980, lá em Salvador, o Terreiro da Casa Branca, ele entra no processo de reconhecimento patrimonial. Esse processo é aberto lá em 1982 e o tombamento é efetivado em 1986. Traduzindo para o nosso idioma, o Brasil sai do modo perseguição e entra no modo patrimônio cultural, tipo aquelas atualizações tardias, mas pelo menos veio. Só que isso não é só simbólico. Reconhecer o terreiro é admitir que ali existe território, e eu digo terra sagrada, não território, conhecimento com técnica, hierarquia e transmissão oral. E uma cozinha que não é acessório, ela é o coração do sistema. Porque, por exemplo, no candomblé, comida não é só o que tem para hoje. Ela faz parte da liturgia. Ela é organização social, ela é disciplina, ela é a memória operando em silêncio. E essa virada institucional também aparece na rua. O registro dos ofícios das baianas faz o tabuleiro, a indumentária, o jeito de preparar. Tudo isso deixa de ser folclore e passa a ser reconhecido como conhecimento estruturado. Mas aqui vem a parte que eu quero que você sinta.
Quando algo vira patrimônio, ele ganha proteção, mas também vira disputa. Quem tem o direito de fazer? Quem pode usar o nome? Quem lucra com a imagem? Quem é empurrado para fora quando a cidade higieniza a praça? E se eu te dissesse que na Bahia, o prato mais famoso não é só comida, ele é disputa oficial com carimbo do Estado. Então, com esses marcos do tombamento da Casa Branca de 1982 a 1986, o ofício das baianas registrado em 14 de janeiro de 2005, vem a parte que ninguém te conta. Quando algo vira patrimônio, ele não ganha só proteção, ele vira palco de disputa. Porque repara bem, o registro ele fala que não é o bolinho que vira o patrimônio, ele fala sobre o ofício, do modo de fazer, do tabuleiro, do traje, do ponto, da relação com a rua e das comidas de baiana como um conjunto total. Acarajé, vatapá, caruru, abará. Patrimônio aqui é conhecimento passado de geração em geração, transmitido na prática, no dia a dia. Então a primeira disputa é religiosa e simbólica. O acarajé nasce ligado aos terreiros, aos orixás, ao sistema de mundo. E as últimas décadas aparecem movimentos para tentar ressignificar isso. Por exemplo, como às vezes o rótulo de acarajé de Jesus, e com isso tentar cortar a ligação dele com o candomblé, com os símbolos, com a linguagem, vender como se fosse só um salgado genérico. E veja bem, aqui o ponto não é qual fé é melhor. Cada um tem que ter a fé que lhe convém. Meu ponto aqui é a estrutura. Se o ofício foi reconhecido por carregar um contexto, quando acontece quando você arranca esse contexto e mantém só a casca? É tipo renomear um item lendário e fingir que virou outra coisa, mas a galera que saca da lore mata a charada na hora. Já a segunda disputa, ela é econômica e urbana. Acarajé vira atração turística, vira experiência, vira até produto em shopping e evento corporativo, às vezes com preço inflado, padronizado, higienizado. E aí o risco é simples. Quando a cultura vira um produto, quem está lucrando? Quem fica com crédito? Quem fica com o trabalho? Quem é empurrado quando a praça vira cenário e o tabuleiro é empurrado como um incômodo? E é por isso que na Bahia, comer nunca é um ato inocente. Porque o tabuleiro está ali na tua frente, na rua. Você não só consome um bolinho, e você entra numa história viva. E história viva é tensão, é conflito, são disputas por sentido. Então beleza, o que a Bahia revela sobre o Brasil quando a gente olha para o prato? Depois de tudo isso, você consegue olhar para um acarajé e ver só um bolinho, ou para Salvador e ver só como um ponto turístico? Agora eu quero fechar esse episódio como um checkpoint prático, senão esse vídeo vira só uma informação bonita e você não leva nada para sua vida. Então se você entendeu esses 3 pontos: Salvador como máquina portuária e capital de 1549 a 1763, Recôncavo como logística de abastecimento, terreiro como instituição que guarda conhecimento, tabuleiro como economia feminina na rua, você aí tem o padrão Bahia. E o radar antiturismo é bem simples. Quando você se deparar com comida com contexto cultural, se pergunte: a rota, de onde ele veio, por que caminhos ele percorreu, quem o trouxe. Bahia é mistura por design, porto, Atlântico, circulação, encontro forçado e encontro cultural, instituição, quem guarda e quem transmite. Onde o saber fica protegido quando a maré vira? O processo de conhecimento do terreiro Casa Branca e do ofício das baianas. Patrimônio aqui é arquivo vivo e não decoração. Rua, quem faz, quem aparece e quem some na foto. Quem lucra quando vira experiência. Pensa nas baianas, pensa no tabuleiro, pensa no ponto. E se lembra, só em 1976 um decreto da Bahia revoga a licença policial. E isso é basicamente ontem. Se tem uma coisa nesses 3 pontos, rota, instituição e rua, é que ele carrega história real, não é só cenário. E agora a história dessa série continua do jeito certo, aprofundando estado por estado. Tem um olhar no que importa sem repetirmos o que já vimos no episódio do Nordeste. Então no próximo episódio a gente vai para Pernambuco, falar do Recife, o açúcar visto em outra escala, e uma cozinha que conversa com mar, engenho e resistência de uma forma diferente do que foi na Bahia. Então se esse vídeo te fez enxergar a Bahia com mais chão histórico, comenta aí embaixo. Qual prato baiano você acha que carrega mais história? Temos muitos aí: acarajé, moqueca, vatapá, caruru ou outro. Então curte o vídeo
segue o canal e siga o Odisseia Gourmet nas outras redes, para não perder a sequência de estados. E manda esse episódio para alguém que ama a cozinha baiana, mas nunca parou para pensar de onde ela veio. Aqui, gastronomia não é só receita, ela é sistema, ela é história, ciência e poder. Então, nos vemos no próximo episódio.